Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Teoria Geral do Esquecimento, de José Eduardo Agualusa. A história desse livro se passa durante o processo ali, né, no período de independência de Angola, tá? Mais precisamente o ano de 1975. Eu já tinha lido um livro sobre esse momento histórico de Angola no ano passado, chamado Geração da Utopia, do Pepe Tela. Eu vou deixar o link lá embaixo. A personagem principal da história é a Ludo. Ela é uma portuguesa que vai então morar na Angola, né, a convite da irmã. A irmã acabou de se casar com um viúvo rico, né, então ela mora num apartamento de luxo e tudo mais. E a Ludo vai lá morar então com essa irmã e com esse cunhado. Só que assim que a revolução começa a tomar conta ali da cidade em que ela mora em Luanda, essa irmã e o marido somem no mundo e largam a Ludo sozinha lá naquele apartamento gigante. E ela não sabe muito bem o que fazer, fica lá naquele apartamento pensando, né, como é que vai ser a vida dali por diante, até que um belo dia 2 homens invadem o apartamento, né, pra roubar, enfim, né. Ela acaba matando um destes homens. E aí uma coisa estranha é que, enfim, ela mora num apartamento, eu já não me lembro mais em qual andar exatamente ela mora, mas existe um jardim suspenso ali naquele apartamento e ela enterra este homem nesse jardim. Eu fiquei me perguntando até que ponto a gente pode enterrar alguém num jardim suspenso, mas tá, enfim. Ela faz isso e ela acaba encontrando no apartamento mesmo restos de material de construção de alguma obra que eles tinham feito ali no apartamento. E ela resolve então erguer um muro, né, pra tampar ali a porta de entrada do apartamento. Então ela passa os próximos anos da vida dela isolada nesse apartamento. Ela tem um cachorro cujo nome é Fantasma. E nesse jardim suspenso desse apartamento estranho, ela tem ali uma plantação de bananeiras. E um belo dia surge um macaco, né, que ela apelida de Che Guevara. E esse macaco Che Guevara é responsável pelo momento mais triste desse livro todo. Enfim, o livro é bem triste, né? A gente tem alguns trechos dos diários da Ludovico, né? Inclusive, na introdução do livro, o autor disse que criou a história, né, deste livro a partir desses diários da Ludovico, que ele, enfim, não explica muito bem como que ele chegou, né, a ter esses diários. E tem alguns trechos do diário da Ludovico, que são muito tristes mesmo. Mas, enfim, nada se compara ao que acontece com o coitado do macaco Che Guevara. Você que já leu esse livro, você já deve estar se lembrando do que acontece. Ai, foi muito triste, gente. Eu fiquei deprimida, sério. Mas tá, então a história principal do livro é isso, né? A gente vai acompanhar o dia a dia desta mulher que agora está isolada neste apartamento, se alimentando daquilo que ela planta no próprio jardim, tomando conta desse cachorro e escrevendo freneticamente. Chega uma hora que acaba o papel e ela passa a escrever nas paredes e tal. E essa questão do enclausuramento dessa personagem nesse apartamento me lembrou, durante a leitura, me lembrou um conto do Cortázar chamado Carta a uma Senhorita de Paris. Acho que é isso. Ou Carta de uma Senhorita em Paris, enfim. É aquele conto dos coelhinhos, né, no apartamento. E depois que eu terminei de ler esse livro, uns 2 dias depois, eu acabei me lembrando do que é que realmente me incomodou nesse livro, né? Que é uma certa semelhança com A Casa Tomada, do Cortázar também. Que é aquele conto em que o casal de irmãos vive num casarão e a cada barulho que eles ouvem num determinado cômodo, eles vão até lá, trancam aquele cômodo às chaves e param de frequentar aquele cômodo. Passam a viver como se aquele cômodo não existisse. Não é que ela tranque as portas, né, desses cômodos do apartamento, mas ela passa a se livrar dos objetos que ficam nesses cômodos. Mas enfim, outra coisa que me incomodou bastante nesse livro também foi a explicação do porquê Ludovico é esta mulher reclusa e, enfim, encerrada dentro de si mesma, né? Que é uma coisa que já vem me incomodando há bastante tempo nos livros que trazem personagens desse tipo. Que é essa coisa de dar uma explicação horrorosa pra alguma coisa que aconteceu na infância ou na adolescência desses personagens, pra que eles sejam essas pessoas reclusas que eles são na vida adulta. Isso me faz pensar, será que realmente, assim, um personagem que se basta, ele só vai ser digno da atenção do leitor, ou só vai ser digno de pena do leitor, enfim, vai engatilhar algumas emoções no autor se ele tiver uma história de vida triste, horrorosa, que o levou a ser daquele jeito? Sabe? Cadê os personagens que representam pessoas normais, que simplesmente não são altamente extrovertidas, não têm milhões de amigos, sabe? Que gostem de ler e de ver seus filmes sem ser, enfim, essa pessoa problemática, sabe? Cadê
esses personagens? Então tá, essa explicação do porquê Ludovica é desse jeito também me irritou um pouco nesse livro. Fora o fato de que logo na introdução o autor vai contar pra gente que ele teve a ideia de escrever esse livro a partir de um roteiro de um filme que foi encomendado a ele. E aí o que acontece? Além da história da Ludovica, a gente vai entrar em contato com alguns outros personagens, participantes ali, né, do que está acontecendo naquele momento histórico. Só que essas histórias, elas são totalmente assim aleatórias, sabe? Não tem aquela colinha, sabe, que ligue aquilo que você acabou de ler no capítulo anterior com esse capítulo que você está lendo agora. É uma coisa que vai ser jogada pra você no final da história, ou quase no final da história. E eu tô bem acostumada a ler esses livros, né, essas histórias meio Pulp Fiction, né, em que você tem acontecimentos aqui e ali, que depois você vai montando quebra-cabeça, personagens que apareceram no início, que só vão aparecer no final, e aí você vai entender, enfim. Mas a impressão que eu tive é que nesse quebra-cabeça que esse autor tentou criar aqui nesse livro, ficaram faltando algumas peças, sabe? Enfim, pra mim a história da Ludovica é a história que basta, e a história do vilão da história, né, o fim do vilão da história, eu achei espetacular, mas é uma alegoria, né, então o próprio autor faz graça daquilo que ele tá contando pra gente, né, do final daquele cara. Esse comentário só vai entender quem lê o livro. Bem, fora isso, eu queria retomar um pensamento e dizer pra vocês novamente que essa história é muito triste. Então, assim, tanto a história de vida da personagem principal, como aquilo que ela escreve nos seus diários, que aliás pra mim é a parte mais interessante desse livro, ou aquilo que acontece ao redor com o cachorro, com o macaco, enfim. É uma tristeza que não é aquela tristeza bonita, poética, é uma tristeza dura, fria, dolorida, sabe? É uma tristeza vidas secas, não é uma tristeza bonequinho de luxo, sabe? Enfim, é um livro bom. Se eu tivesse que dar uma nota, assim, em estrelinhas, eu daria, sei lá, 7 estrelinhas pra esse livro. Bom, é isso então. Pra concluir, eu queria perguntar pra você que já leu esse livro, o que você achou. Eu tive uma visão, assim, né, que foi meio que na contramão da maioria das pessoas que já apresentou esse livro aqui no YouTube ou nos blogs mesmo. A própria Ju Gervason gostou bastante desse livro. Eu vou deixar lá embaixo linkado tanto o post que ela fez sobre o livro, como a entrevista que ela fez com José Eduardo Agualusa, e eu só fiquei com mais bronca dele depois que eu reli, né, porque eu li agora de novo a entrevista com ele. E, enfim, tem algumas coisas ali que só fizeram a minha bronca com esse cara aumentar. Mas enfim, logo leiam lá a entrevista, leiam a primeira pergunta que foi feita e a resposta que ele deu. Vocês já vão entender do que eu estou falando. E fiquei com a impressão de que ele acha que ele se basta, sabe assim? Mas enfim, pode ser impressão, o cara pode não ter lido a pergunta inteira antes de começar a responder, mas enfim, vejam lá a entrevista, vocês vão entender do que eu estou falando. Bem, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!